Eles tentaram apagar isto. Eles queimaram, proibiram, renegaram e canonizaram uma versão única da verdade. Mas a verdade não desapareceu. A verdade sobre a imortalidade sempre esteve escondida, disfarçada em palavras antigas, em evangelhos, considerados hereges, em sutis jogos de linguagem nas línguas originais. Hoje eu vou mostrar o que a Igreja suprimiu. Vou revelar o segredo gnóstico para a imortalidade que foi banido. E vou mostrar como isso devolve poder direto a você. Começo com uma pergunta simples e incômoda. Por que tantos textos antigos falam de vida eterna, em termos que nada tem a ver com um céu distante, e tudo a ver com um estado interno de ser? Por que as palavras originais em grego, hebraico e aramaico revelam camadas de significado que os sermões oficiais ignoraram? Porque havia um acordo de poder. A verdade mística é perigosa para qualquer instituição que negocie a espiritualidade como autoridade. A imortalidade espiritual revela a soberania de cada indivíduo. Por isso foi apagada. O primeiro choque vem dos textos que foram proibidos. Eles foram rotulados de apócrifos. Eles foram enterrados. Mas o barro do Nilo os devolveu ao mundo em 1945, quando os códices de Nag Hammadi emergiram como provas de uma tradição alternativa. Entre esses textos estão escritos que descrevem uma forma de vida que não depende de intermediários. Eles falam de gnoses como conhecimento direto. Eles descrevem uma transformação do ser que os padres da ortodoxia chamaram de blasfêmia. E a razão é óbvia. Se o indivíduo descobre que sua ligação com o divino é imediata, as estruturas de poder perdem o seu propósito. A narrativa institucional sempre fez uma troca clara. Prometo autoridade. Você entrega o segredo. A institucionalização transformou o sagrado em administração. A imortalidade foi reinterpretada como promessa futura condicionada a ritos externos e submissão. Mas as palavras originais não dizem isso. Quando examinamos termos como pneuma, nous, ruach e zoe, encontramos uma outra cartografia espiritual. Essas não são categorias místicas vazias. São sinais para um caminho prático de liberação. E o que as autoridades fizeram foi esconder esse mapa. Vamos direto ao ponto. A palavra grega para imortalidade aparece de formas que foram deliberadamente traduzidas de maneira a confundir o leitor comum. A expressão zoe aionios foi transformada nos sermões canônicos em vida eterna, enquanto nas comunidades gnósticas isso descrevia uma qualidade de vida que transpassa tempo, que é vivida aqui e agora na consciência. Aionios não era apenas eterno no sentido cronológico. Era uma qualificação existencial. Zoe significava o princípio vivificante. Juntas, elas não apontavam para uma promessa pós-morte, mas para um estado de ser realizado pela gnosis. Igreja, ao monopolizar a interpretação, substituiu práticas de autoconhecimento por liturgias e hierarquias. O resultado foi previsível. O povo passou a buscar salvação fora de si mesmo. A verdadeira imortalidade desapareceu como algo praticável. Isso não aconteceu por acaso. Ocorria uma decisão de controle, tomada por aqueles que viram que o autoconhecimento reduziria seu poder. A imprensa, o martelo do poder, apagou o que iluminava a alma. Mas não foi só isso. A riqueza dos evangelhos ditos alternativos nos revela técnicas concretas. O Evangelho de Tomé é um dos textos mais inflamáveis. Nele, muitos ditos atribuídos a Jesus têm o caráter de instruções de autodescoberta. Quem busca, não pare de buscar até encontrá-lo, diz um fragmento. Quando encontrarem, se perturbarão, mas ao perturbarem-se, reinarão. Não há promessas de benefícios futuros. Há uma dinâmica de esforço e reconhecimento interno. O próprio termo grego gnosis aparece como chave. Conhecimento que transforma. Conhecimento que faz nascer a vida que não morre. E então vem o ponto de virada. Não é suficiente saber que tais textos existiram. É preciso ler as palavras nas línguas em que foram originalmente escritas. A etimologia esconde códigos. Através dela, conseguimos reconstituir práticas. Aqui está um exemplo que muda tudo. A palavra aramaica para eu sou aparece no Tetragrammaton e ressurge nas palavras de Jesus.
Em aramaico, há uma força vibracional na pronúncia que não foi traduzida. Quando os gnósticos falavam do nome e o onoma, eles falavam de uma sílaba viva. Nome não era rótulo, era matriz de experiência. O som despertava o pneuma. A tradição sacerdotal formalizou isso como mero símbolo. Os gnósticos preservaram o uso prático. Agora a virada. No coração dessas práticas está um protocolo simples e radical. Não é sacrifício de vidas, não é obediência cega, é exercício de reconhecimento, meditação, respiração, invocação do nome, recordação profunda. O segredo da imortalidade banida é uma sequência de memória. A memória não no sentido histórico. A memória em grego é anamnesis, rememoração do estado original. É uma lembrança do que a alma já sabe. Essa lembrança gera transformação que é vivida como indestrutibilidade interior. É nisso que a palavra ressurreição realmente aponta nos textos gnósticos. Não uma reanimação do cadáver, mas o despertar do ser imortal que sempre existiu sob as camadas do medo e da identidade limitada. Reconstituir isso exige coragem. Exige que você abandone a ideia de que a fé é algo delegado. Quando os padres suprimiram os evangelhos que falavam da gnosis, eles trocaram poder espiritual por controle administrativo. Não por maldade absoluta, mas por interesse institucional. A surpresa é que isso foi feito com uma sofisticação quase científica. Argumentos teológicos, concílios, listas de livros aceitáveis e proibidos. O resultado foi a criação de um cânone, que ao mesmo tempo que protegeu a coesão, calou práticas que ameaçavam a verticalidade da autoridade. Seguimos. Os textos de Nag Hammadi são apenas a ponta de um iceberg. Há o Evangelho de Maria, que coloca Maria Madalena como líder espiritual e depositária de ensinamentos sobre a libertação das almas frente aos poderes que as aprisionam. Há o Evangelho de Judas, que reinterpreta a traição como entrega do conhecimento para que o plano divino seja cumprido. Há a Pistis Sophia, que descreve jornadas cósmicas e níveis de consciência. Cada um desses textos dá pistas sobre uma tecnologia espiritual, símbolos, contrassinais, cantos, rotações internas. Tudo foi sistematicamente desacreditado como superstição, mas funciona como habilitador de um despertar que não precisa de um bispo para ser autêntico. A complicação vem agora. Se você está se perguntando, isso é perigoso? Isso é legal? A resposta é simples. O perigo real sempre veio de deixar sua alma nas mãos dos outros. A leitura honesta desses textos exige método. Não é uma coleção de fórmulas mágicas. É um caminho internalizável. E como todo caminho autêntico, encontra resistência. A resistência ocorre na psique individual, as estruturas de controle internas, a culpa, o medo, a identificação, com o papel social, se opõem. Também existe resistência no mundo externo. Instituições resistem perdendo prestígio e poder. Elas podem rotular, silenciar, manipular narrativas. Isso aconteceu historicamente. O que quero mostrar é como navegar essa resistência. Aprofundemos em um ponto crítico. O que exatamente significa imortalidade nos contextos gnósticos? Não confunda com vida biológica indefinida. Os gnósticos falam de uma transformação qualitativa. O corpo pode perecer. A vida gnóstica transcende essa perda porque sua identidade primordial não está enraizada no corpo. Na linguagem dos textos, a alma redescobre sua origem divina. O termo grego soma pneumatikon é revelador. Soma significa corpo, pneuma, espírito. Soma pneumatikon é o corpo espiritual. É o ser revestido de vida que não é enganado pelas formas transitórias. Quando se alcança esse estado, a morte física já não assume a mesma presença aterrorizante. O que morre pertence à trama. O que vive realmente não é tocado. Como se chega a isso? Os textos oferecem um caminho que se repete em variantes. 1. Despertar da consciência. 2. Rememoração do nome e da origem. 3. Dissolução das identificações, que formam o ego. 4. Integração do pneuma no cotidiano. Em termos práticos,
Isso se traduz em exercícios de atenção, leituras alinhadas, cantos de invocação e ritos de passagem íntimos. Os gnósticos chamavam isso de despertar do que está oculto. E aqui há uma pista decisiva. O oculto não é apenas algo escondido por outros. É algo escondido dentro da pessoa. A tradição oficial externalizou o processo. A tradição gnóstica mostrou que o altar mais poderoso está dentro do peito. Vou ser claro e direto. Não se trata de adotar uma religião nova. Trata-se de recuperar um processo de empoderamento espiritual que foi deliberadamente marginalizado. É um retorno ao que a linguagem original aponta. Quando os textos falam de nome e som, não estão se referindo a palavras neutras. Estão apontando para vibrações que rearranjam a experiência. O hebraico traz aqui um recurso precioso, a raiz H, ligada ao verbo ser, no hebraico sagrado, carrega uma força que os místicos conhecem. O tetragramaton, que em algumas leituras indica Ehyeh, eu sou, é um vetor de presença. Os gnósticos reinterpretaram essas tradições de maneira prática. Cada sílaba é um portal. Dito isso, o segredo não é a repetição mecânica, mas a intenção e a presença. Uma narrativa que aparece em muitos textos é a do viajante que perde a pérola e a recupera por meio da lembrança. No apócrifo de Tomé e no hino da pérola no Atos de Tomé, o tema é o mesmo. A alma começa em origem, é enviada para o mundo, esquece sua origem e precisa recordar seu nome para voltar. A pérola é o símbolo daquilo que você realmente é. Este mito funciona como mapa. Ele delimita um protocolo, identifique o esquecimento, recupere o nome, atravessa as portas que guardam os níveis de consciência, retorne. Cada porta tem um sigilo. Os gnósticos não tratavam isso como magia exótica, tratavam como técnica de reorientação da atenção. Agora as complicações intensificam-se. Ao revelar essas técnicas, as instituições reagiram de maneiras previsíveis. Os concílios definiram ortodoxia. As perseguições, as queimas de livros e a marginalização das comunidades heterodoxas produziram um silêncio eficiente. Mas o silêncio não é total. Fragmentos sobreviveram em manuscritos e memórias transmitidas por gerações de buscadores, e foi na marginalidade que as práticas foram preservadas em formas alternativas. Hinos, liturgias secretas, comunidades monásticas que guardaram palavras e melodias. O que eu estou apresentando é a reconstrução desse tecido disperso. Ainda existem outras camadas. A cosmologia gnóstica descreve entidades chamadas archons, que atuam como guardiões do mundo material. Esses archons não são seres mitológicos apenas. São metáforas poderosas para estruturas psicológicas e sociais que mantêm a ignorância. Cada archon representa uma memória fixa: medo, necessidade de aprovação, identificação com a carnalidade. O método gnóstico é justamente identificar esses archons e atravessá-los. Como se atravessa? Com conhecimento prático, com liturgias interiores, com o som do nome. Essa é a razão pela qual a Igreja institucional considerou essas práticas subversivas. Elas neutralizavam archons psicológicos que na versão social eram úteis para manter ordens. É tempo de você perceber que a imortalidade banida não é um privilégio místico reservado a alguns elegidos. É um potencial humano universal. O que ocorreu foi uma apropriação do sagrado por elites. Elas traduziram termos esotéricos em dogmas simples e venderam segurança em troca de autoridade. Através de confissões, pecados e absolvições, as comunidades perderam contato com o trabalho íntimo do despertar. Mas o espírito sempre pulsa. E hoje, com os fragmentos reunidos, temos a chance de reconstruir um caminho de volta. Prática. Não é teoria. É ação repetida. Comece com a memória do nome. Na tradição dos mestres gnósticos, há exercícios de concentração ligados à pronúncia e à presença. Eles pediam que a pessoa pronunciaria, com reverência e foco, uma sílaba que simbolizava a sua origem. A sílaba é menos importante que a presença com que se pronuncia. A presença é o que desperta o pneuma.
Em seguida, vinha a visualização. A imagem da pérola do sol interno, do corpo de luz. Respirava-se com intenção. Cada expiração dissolvia uma identificação. Eu sou o meu medo. Eu sou minha culpa. Eu sou o meu cargo. Cada inspiração integrava a presença. Eu sou lembrança. Eu sou ressurreição. Esses foram os meios práticos que os textos descrevem e que a hierarquia tentou erradicar por medo do efeito emancipador. Agora chegamos ao clímax, a descoberta final que transforma a teoria em poder. Nos níveis profundos da leitura gnóstica, há uma dupla revelação. A primeira é histórica, a verdade sobre o que foi censurado. A segunda é pessoal, a verdade sobre o que estava oculto em você. Essas duas verdades se entrelaçam. Ao entender que Evangelho não é apenas uma história para ouvir, mas uma técnica para viver, você destrava a imortalidade espiritual. A cada lembrança do nome, a cada dissolução de uma identificação, a consciência expande. E aqui está o aspecto revolucionário. Sua liberdade espiritual não depende mais de um intermediário clerical. Depende de sua prática. O clímax se dá em um momento simples e direto. Imagine você em silêncio. Um momento onde todos os ruídos externos e internos recuam. Nesse instante, você evoca o nome. Não um nome público. Um som que liga você à origem. Ao pronunciá-lo com presença, algo muda. Uma sensação de calor, de clareza, de retirada das trevas. É como se uma corda que prendia sua alma ao medo se soltasse. Não é teatralidade, é restauração. Esse fenômeno tem sido descrito por muitos buscadores que se depararam com práticas gnósticas. Uma interrupção da morte como terror. Uma experiência de presente pleno. Os textos chamam isso de ressurreição agora. A proposta é radical porque implica que o caminho espiritual não é passivo. Não é aceitar um credo para garantir um destino. É prática, retificação, coragem. E não é egoísta. Uma pessoa que alcança esse estado influencia todo o sistema ao seu redor. Ela transforma relações, modelos de família, estruturas de poder. A imortalidade gnóstica é contagiosa no melhor sentido. Quem experimenta mostra que outro mundo é possível. Por isso foram tão eficientes em silenciar essas vozes. A imortalidade desconstrói as hierarquias. Permita-me apresentar um testemunho reconstruído a partir dos textos. Um discípulo pergunta: Mestre, o que devo fazer? O mestre responde: recorda-te do teu nome. Aprende a ordenar os teus pensamentos. Não busques nada fora de ti. A cidade celestial não fica distante. Ela vibra dentro do teu coração. Quando te lembrares, nenhum portão impedirá a tua passagem. Essa resposta resume a técnica e a filosofia. Não é misticismo nebuloso, é instrução prática. O último passo do clímax é também reconciliação. Não proponho ruptura violenta com tradições estabelecidas. Muitas tradições religiosas guardaram e guardam verdades. Proponho reintegração. Pegue o que é útil nas liturgias. Reintroduza a prática do nome nas celebrações. Humanize as estruturas. Reescreva o ritual como reencontro. A verdadeira revolução é restaurar a soberania espiritual nas práticas comunitárias, sem torná-las mecanismos de dominação. A verdade recuperada tem consequências éticas e políticas. A pessoa que reconhece seu vínculo direto com o divino não precisa submeter-se a abusos de poder. Ela tem mais clareza para agir com integridade. Ela pode questionar sistemas injustos sem perder a sua paz. Ao mesmo tempo, essa liberdade traz responsabilidade. A imortalidade vivida não é desculpa para a indiferença. É um chamado para a compaixão ativa. Afinal, reconhecer a divindade em si é reconhecer a divindade nos outros. Estamos chegando à resolução. A imagem final que desejo deixar é poderosa e prática. Visualize-se como viajante que encontrou a pérola. Não é a posse de um objeto, é a integração de uma lembrança. A cada dia, por breves momentos, pronuncie o seu nome sagrado com presença. Respire, observe, deixe o medo desapegar. Leve essa prática ao trabalho, à família, ao conflito,
Observe como as relações mudam. As reações são visíveis. Menos defensividade, menos manipulação, mais clareza. A imortalidade banida se converte em uma arte de viver. Agora, a conclusão prática. Você não precisa renunciar a tudo para começar. Pequenos passos são suficientes. Leia com atenção os evangelhos gnósticos traduzidos por estudiosos sérios. Estude a etimologia das palavras-chave. Pratique breves exercícios de presença e lembrança do nome. Procure grupos honestos que não prometam milagres, mas ensinem técnicas. E, acima de tudo, mantenha o compromisso consigo mesmo. A soberania espiritual surge da disciplina amorosa. Esta é a mensagem final. A imortalidade que a Igreja tentou apagar nunca foi propriedade de uma instituição. Ela é um direito humano. É a possibilidade de viver com a presença de quem você realmente é. A tradição gnóstica não exige separação de família ou hostilidade ao passado. Exige reconciliação e responsabilidade. Se você aceitar essa herança, sua vida mudará. Se isso despertou algo em você, comente abaixo com a seguinte pergunta: qual palavra ressoa mais forte quando você pensa no seu próprio nome? Compartilhe uma experiência curta sobre um momento em que você sentiu um silêncio que parecia conter algo eterno. Inscreva-se para continuar explorando os evangelhos proibidos, as etimologias esquecidas e as práticas que devolvem a soberania espiritual. Curta o vídeo se você acredita que o sagrado deve ser vivido, não apenas proclamado. Compartilhe com alguém que precise lembrar-se de que sua alma é mais antiga do que o medo. A verdade foi banida, mas não destruída. Ela sobrevive nas palavras, sussurradas nos códices, nas melodias escondidas, na prática diária de quem escolhe recordar. Reclamando esse legado, você não está sendo herege. Você está praticando liberdade. Você está vivendo a imortalidade. Faça da sua vida um evangelho que não precisa de autorização. Seja a prova viva de que o divino nunca esteve longe. Ele esteve dormindo dentro de você. Desperte-o.